Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma informação referente a processos de eletricidade. A gente está aí galgando pelo último processo agora de eletrização referente à indução elétrica, indução mútua. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa aí nos descritivos. Manda um comentário, escreve qual a sua dúvida que eu puder ajudar. Eu vou ajudar, tá bom? Não se esquece também de qualquer crítica construtiva. Fica à vontade também para questionar, para falar. Beleza? Tamo junto. Abraço. Lembrando, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto. Agora, pessoal, a gente vai para terceira e última etapa do processo de eletrização, para a gente falar um pouco sobre nomenclaturas logo após. Para a gente entender a indução, é o seguinte: um físico chamado Faraday, ele entendeu que quando ele aplica uma tensão em um determinado condutor, se gera um campo eletromagnético em volta desse condutor. E esse campo eletromagnético, ele interfere nos elétrons que estão passando aqui dentro do interior desse condutor. Um processo de indução, sendo que o que é que acontece? Todo condutor que passa por ele uma corrente elétrica, aqui fica os elétrons, ó. Fica esse elétron aqui, esse fica aqui, esse fica aqui, esse fica aqui, esse fica aqui. Não é isso? Sendo que vocês, se vocês perceberem, prestaram atenção, na aula passada, tá falhando, mas eu acredito que dê pra ver. Acredito que vocês lembrem disso. O que percorre no interior do condutor é os elétrons. E elétrons são cargas negativas. E eles se detestam. Elétron não gosta de elétron. Próton não gosta de próton. Mas próton ama elétron e elétron ama próton. Esses dois estão intrigados e não gostam. Então, aqui dentro do interior, eles estão indo cada um para um lado, como se fosse se esquivando. E por eles não se gostarem, eles começam a se chocar. Eles se chocam. E nisso que eles se chocam, ele começa a esquentar. Só para vocês entenderem sobre indução, aonde eu quero chegar. Eles começam a se esquentar. E aí, como eles começam a se esquentar, eles começam a ficar que nem malucos, para um lado para o outro, para um lado para o outro, se chocando, se chocando, se chocando. E isso aqui começa a ficar quente. Esse condutor começa a ficar quente. E aí é chamado de efeito Joule.
Efeito Joule, que nada mais é do que o aquecimento desse condutor. E consequentemente, duas coisas acontecem quando a corrente passa pelo condutor, que é o efeito Joule e o campo magnético. Duas coisas que acontecem quando se passa uma corrente por esse condutor: campo magnético e o efeito Joule. Essas duas coisas acontecem quando passa uma corrente, o símbolo da corrente o I, quando passa a corrente, quando passa a corrente por esse condutor, os filetes de cobre. Isso é um condutor. E essa parte de fora, que é o plásticozinho, é o isolante. Lembra aquela aula que a gente fala sobre condutor isolante? Aqui a gente toca, não vai levar o choque, né? Porque está isolado. Mas se a gente tocar no filetezinho, sim, a gente vai levar o choque. Porque é condutor, resistência baixa, que é resistência alta. Então, quando a corrente vem por aqui, o fluxo de elétrons, que é isso aqui, fluxo de elétrons, começa a esquentar, né? Eles se chocarem, por se chocar, o condutor fica quente, né? E aí gera também o campo magnético. Campo magnético. E é por isso que a gente vai entender agora o próximo passo de indução. Faraday, ele entendeu que aplicando uma tensão, isso aqui pode parecer novo, mas eu vou falar disso mais pra frente, só estou recapitulando para vocês entenderem. Aplicando uma tensão variável, o que é uma tensão variável? Tensão variável é que a tensão ela se varia e a corrente ela uma hora vem por esse sentido e outra hora ela vai por esse sentido aqui. E quando isso acontece, aqui gera um campo magnético. Esse campo magnético, por indução, eles não estão se tocando. É por indução, campo magnético. Que tem uma outra bobina. E por indução, esse campo magnético começa a cortar essas espiras e aqui sai tensão. Do outro lado, mas sem contato, é isolado. Isso é indução. Isso acontece nos transformadores que tem nos postes. Entra a tensão alta no primário, a gente já vai entender isso mais para frente. Entra a tensão alta, induz para o secundário através de indução sem contato, mas é por indução, e sai rebaixado para 220, 127 e 380 trifásico. E aí o 220 monofásico, 127 bifásico. O monofásico ele vai para as nossas casas e alimenta nossos eletrodomésticos, a iluminação, geladeira e afins, tomadas. É isso que acontece, processo por indução. Então, indução nada mais é que isso. Quando se passa uma corrente, uma tensão variável, a variável que eu falo é as tensões e correntes que tem na nossa tomada de nossas casas. Entra tensão e corrente alternada, variável, gera um campo magnético variável, que corta
essas espiras e sai do outro lado do secundário tensão induzida. Pode ser ela rebaixada, pode ser ela mesma que o primário e pode ser ela elevada. Se a gente está falando de transformadores. Mas essa é a essência da indução. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que eu responderei. E farei um resumo mais sucinto para que possa entender, mas basicamente é isso. A gente precisava entender isso para ir para o próximo passo.